Boa noite, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos esperar a casa voltar à ordem. Nós vamos, já que falar com Deus é tão precioso, orar mais uma vez, suplicando a graça dEle. É um hábito que eu tenho de sempre orar antes de pregar, e eu creio que não seja demasiado e seja, pelo contrário, saudável. Oremos mais uma vez. Grandioso Pai eterno, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso que está assentado no mais alto, sublimes céus. Sabemos nós, ó Deus, que a Tua glória enche o céu dos céus e toda a terra. Sabemos, portanto, na presença de quem estamos nesse momento, que lhe seja agradável o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios, que eu não venha procurar a minha própria honra ou glória, seja servido ao Senhor, até mesmo ceifar-me, se assim o for necessário, para que jamais busque a minha honra, para que jamais ame mais a pregação do que o meu Senhor Jesus Cristo. Também abençoe os teus filhos, os meus irmãos conservos, para que jamais amem as palavras belas do que ao Senhor, amando mais, ó Deus, os pregadores deste mundo, do que a voz que sai direto do teu trono, da tua palavra lida e exposta corretamente. Que os nossos corações sejam cheios, eivados da tua graça, do temor do Senhor, para que foquemos naquilo que é honroso, glorioso, santo, que é a Tua palavra nos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, porque todos nós aqui somos falhos, pecadores, e como disse o Teu apóstolo João, não há nenhum de nós que não peque. Portanto, sê propício a nós, pecadores, e que grandes sejam as Tuas obras nessa noite, e que grandes sejam, ó Deus, as obras do Senhor nos nossos corações, na nossa vida, santificando-nos, para que honremos e glorifiquemos somente ao Teu santo nome. Não a nós, Senhor, mas a Ti a honra, a glória e o louvor, hoje e para sempre, em nome de Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 8, verso 1 até o verso 8. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com bastante atenção. Zacarias 8, 1 ao 8. Zacarias está logo antes de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Se você encontrar o livro de Mateus, volte algumas páginas, você encontra Malaquias, volte mais um pouco, algumas páginas, e você encontrará o livro de Zacarias, capítulo 8, verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Irmãos,
eu quero que você, neste momento, entre no túnel do tempo comigo e volte até os idos dos anos 40, na década de 40 da nossa era moderna. E você certamente lembrará de um terrível acontecimento que assolou a humanidade, chamada Segunda Grande Guerra Mundial. Esta guerra, que durou cerca de 4 anos, teve por clímax, e não um clímax bom, mas terrível, o despejar das bombas em 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki, no Japão. 2 bombas atômicas que devastaram aquelas 2 cidades. E quando o mundo assistiu àquele evento catastrófico, pasmado com a capacidade do homem para o mal, muitos pensaram, e até mesmo os próprios japoneses, que aquelas 2 cidades jamais seriam reconstruídas, tamanha destruição de 2 bombas atômicas. O sentimento do mundo era: será possível? E o mundo viveu muito tempo em temor, com o relógio contando para o fim, e nós que conhecemos um pouco da história, e aqueles aqui que estavam vivos presenciando a história, perceberam quanto foram tempos difíceis e tempos angustiosos. E o sentimento humano é: será possível? Hoje nós veremos na palavra de Deus esta mesma situação em relação a Israel. Israel passou por uma hecatombe um tanto quanto parecida nos seus dias. Nos idos de 588 antes do Senhor Jesus Cristo, os caldeus invadiram a cidade de Jerusalém e todo o território de Judá e dizimaram o povo de Deus, levaram os jovens cativos, as pessoas mais proeminentes da sociedade cativos, e deixaram apenas os poucos velhos e poucas pessoas vinhateiros para guardar a terra. E durante anos o sentimento do povo de Deus é: será possível a reconstrução? Será possível ter esperança? E Deus então traz essa mensagem de esperança no texto que nós lemos aqui hoje. O livro de Zacarias foi escrito justamente quando o povo estava voltando deste cativeiro, desta hecatombe, para onde eles foram espalhados. E Deus, através daquele livro, ou deste livro que estou expondo, trouxe sérias repreensões ao povo dele, mas também promessas grandiosas. Esta segunda metade do livro, que começou no capítulo 7 e vai até o capítulo 14, traz estas promessas de reconstrução e promessas grandiosas de Deus. O capítulo 7, que expus nos sermões passados, era um eco do capítulo 1, verso 1 ao 6, que chamava o povo de Deus ao arrependimento. Por quê? Sem arrependimento não há restauração. Uma grande verdade bíblica que nós precisamos entender. O capítulo 8, já saindo da repreensão, passa agora a explanar todo o capítulo 1, do capítulo 1, verso 7 até o capítulo 6, ou seja, ele faz uma revisão com grandes bênçãos, e ele mostra aqui o desejo de Deus abençoar o seu povo. Então, essa segunda parte do livro foca-se na promessa da vinda do reino de Deus, na vinda do rei Messias. Primeiro ele ensina-nos: todos precisam arrepender. Depois ele começa a ensinar acerca das promessas grandiosas, que devemos firmar os nossos olhos, plantar os nossos pés e almejá-las. Então o capítulo 7 e 8 são uma unidade. Ele trabalha toda a espiritualidade do povo de Deus, focando na resposta acerca do jejum, que o próprio povo perguntou a Deus: até quando vamos jejuar? E Deus então os repreende e passa a promessa, num movimento positivo. Ele mostra que ele os espalhou e que agora os ajuntaria, que eles deveriam lamentar, mas também teriam motivos para celebrar, que haveria jejum, mas depois haveria
festa. Então, o capítulo 7 e 8 trazem estas temáticas num conjunto. E hoje nós vamos ver aqui que Deus vai dar àquele povo combalido, com joelhos trôpegos, desanimado, que ouviu duras repreensões, motivos de celebração, através de 7 oráculos curtos. O verso 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 13, 14 a 17, são 7 oráculos. Por isso, Deus repetiu essa fórmula. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E nós veremos hoje do primeiro ao quinto oráculo. O primeiro é o fundamento de todos eles. Do segundo ao quinto são as bênçãos prometidas à vida na cidade. O sexto era uma exortação para serem fortes. O sétimo é que a continuação da bênção depende também de continuar obedecendo. Estes 2 últimos serão num próximo sermão, se assim Deus nos permitir. Mas como que Deus aqui então trabalha tudo isso para o seu povo? Nós podemos resumir este capítulo 8 com a seguinte frase: Deus porá fim a uma vida de lamento com o cumprimento das suas promessas. Ou seja, Deus quer ensinar àquele povo e quer ensinar-nos hoje que o lamento da nossa vida só vai passar com o cumprimento das promessas de Deus. E Ele ensina isso aqui hoje, neste primeiro oráculo que está no verso 1 e verso 2, mostrando o fundamento destas promessas, que é o zelo de Deus. O verso 1 diz aí: veio a mim a palavra do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos um novo sermão. O capítulo 7, como eu já disse, foram duras repreensões. Agora é um novo sermão. Um sermão que responde à questão do jejum que eles levantaram no capítulo 7, mas agora com uma mudança de tonalidade. Deus vai sair da repreensão, do puxão de orelha, para o ânimo. E o profeta diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. E, queridos irmãos, este é um detalhe importante desse texto, porque é a palavra do Senhor e não do profeta. É o Senhor que vai fazer a este povo grandes promessas, e não o profeta. Nós sabemos pela palavra de Deus que os profetas não podiam falar de si mesmos, e nem falar ao povo segundo o coração do povo, pois isso o caracterizaria como um falso profeta. Por isso essa fórmula está aqui: veio a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, não a palavra do profeta. E cada frase dessa grandiosa começa com este detalhe para que ficasse bem claro àqueles ouvintes: não sou eu, Zacarias, que estou prometendo isso a vocês. Não me rejeitem como pregador, como uma pessoa sem crédito, porque o que eu estou revelando aqui para vocês são as promessas de Deus e não as minhas promessas. E por isso eles poderiam ouvir com firmeza, porque teriam a certeza de que não era palavra humana para atender necessidades humanas passageiras, mas era palavra de Deus para o povo de Deus, que ficaria e ecoaria para a eternidade. Porque houve uma mudança muito grande de tonalidade aqui. Deus havia repreendido e agora Ele traz promessas. Portanto, deveria ficar claro que não era uma tentativa de agradar aos homens, como muitos pregadores modernos têm feito. Falam que as pessoas querem ouvir para manter suas igrejas cheias. Irmãos, se quiséssemos encher essa igreja, seria muito fácil. Era só prometer coisas vazias, que aos borbotões haveria pessoas aqui enchendo esses bancos. Você pode ver isso em várias ditas igrejas dos nossos dias. Pregadores enchendo os bancos, falando coisas que a palavra de Deus não fala. Em todos os tempos isso aconteceu. Isso não é algo novo. Por isso, é a palavra do Senhor, é muito importante. E agora Deus vai, Ele mesmo, incentivar o seu povo através do profeta, para que não haja desespero, porque quando ouvimos muitas repreensões, se não há equilíbrio, isso gera em nós
não edificação, mas desespero. Então, propositalmente, essa mudança de tonalidade. E aqui nós, pregadores, temos que aprender com Deus. Nós temos que aprender a equilibrar as nossas pregações e não pregar apenas o fustigar da vara do Senhor à nossa igreja. Temos que também equilibrar com as promessas, com o amor, com o cuidado paternal de Deus, porque não é muito pelo falar, pelo fustigar que nós seremos ouvidos. Nós temos que entender que é pela operação especial, oculta no nosso coração, através do Espírito Santo, que vai mudar a realidade. Não é pelas pregações sempre impositivas, e Deus entende muito bem essa dinâmica. Há momentos para repreender, mas há momentos também para animar. Tenhamos certeza disso. Deus sempre vai equilibrar as coisas. Ele sabe temperar as suas palavras com sal. E assim também nós devemos temperar as nossas palavras com sal. Falar a cada um corretamente, sempre para edificação, sempre equilibrando as nossas palavras. Mas o que Deus diz aqui? O verso 2 diz: tenho, diz o Senhor dos Exércitos, grandes zelos por Sião. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra ciúmes, a reação nossa geralmente é negativa, não é mesmo? Porque estamos acostumados com um ciúme que é extremamente egoísta, que é extremamente firmado em bases não bíblicas, que é opressivo. Mas o que Deus está dizendo nesse versículo, não se pasmem, a palavra zelo aqui significa isso, ciúmes. Eu tenho grandes ciúmes de vocês. Deus tem ciúmes do seu povo. Só que este ciúme é um ciúme santo. E é um ciúme adequado, porque houve momento que este ciúme de Deus pelo seu povo trabalhou para julgamento, como nós lemos aqui hoje, na nossa liturgia. Por conta da obstinação de Israel em pecar, Deus não podia que o relacionamento entre eles continuasse do jeito que estava. Isto era os ciúmes de Deus, o zelo de Deus atuando no povo. Mas agora, aqueles ciúmes que atuou para espalhar o povo pela terra, vai operar o bem na vida deles, vai operar com graça na vida deles, e Deus não vai permitir que qualquer coisa neste mundo interrompa o seu desejo de ver o seu povo abençoado. Esta é a ideia. Zacarias aqui está assegurando àquelas pessoas desanimadas do fundamental: Deus tem disposição para cuidar do seu povo. Essa disposição dele vai fazer com tudo com que ele prometeu se torne realidade na vida do seu povo. Nada vai interferir no seu propósito. É como se Deus, irmãos, aqui não pudesse mais suportar o afastamento. É como se ele estivesse cansado de ver o seu povo afastado, de estar com este relacionamento todo moído, e dissesse: agora eu vou agir e vou buscar o bem desse povo. Chegou a hora dos jejuns acabarem, chegou a hora de que eles serão trazidos novamente para perto de mim. Há profundidade de sentimentos aqui em Deus, para o seu favor em relação ao seu povo. É como se Deus estivesse transbordando, estivesse intensamente dizendo ao seu povo: eu amo vocês, entendam isso. Ainda que o amor seja duro às vezes, ainda que seja ríspido às vezes, eu tenho ciúmes, eu amo vocês. Agora, não pense que o que motiva isso são vocês. Deus mostrou nesta mesma promessa em Ezequiel, como nós lemos, que o que motivava Deus a agir assim não era o seu próprio povo, era Ele mesmo. Ele disse: eu tive compaixão do meu nome, porque diziam: são estes os servos do Senhor? Porém tiveram sair da terra dele. Dize, portanto, à casa de Israel: não é por amor de vós que eu faço isto, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde vocês foram. Não é por amor de vós, fique bem entendido.
Deus estava mostrando a eles: eu amo vocês, mas o princípio fundamental meu de ação não é somente o meu amor, é antes de tudo o amor que eu tenho a mim mesmo. É o zelo que eu tenho pelo meu próprio nome, porque é o meu nome que está em jogo aqui, não é o nome de vocês. Mas esta realidade última mostra, irmãos, a profundidade do amor de Deus pelo seu povo. Porque Deus ama a si mesmo e procura a sua glória, Ele, em consequência, ama o seu povo e procura o bem do seu povo. Isso é ainda mais calvinismo do que a gente está acostumado, não é mesmo? Porque falamos muito do amor eletivo, mas esquecemos de falar muito, e muito mesmo, do amor que Deus tem por si mesmo e do zelo que Ele tem por si mesmo, que é a base de todas as outras ações. Isso é calvinismo bíblico, isso é Bíblia. Não a graça barata dos nossos dias, o amor e o zelo de Deus por si mesmo. E é por isso que Ele determinou agir aqui, é por isso que Ele vai agir em prol do seu povo, e é por isso que isso é tão animador, porque eles entenderiam um fundamento. Deus está agindo assim, não por algo baseado neles mesmos, mas algo baseado no seu próprio ser, no seu próprio caráter. Assim sendo, o cuidado de Deus seria imutável, santo, verdadeiro, inacabável por aquele povo e pelo povo de Deus hoje. Esta é a ideia que Deus quer ensinar a eles. Esta é a ideia que nós devemos aprender hoje. O zelo de Deus por si mesmo, que motiva a Ele a nos amar, a nos escolher, a cuidar de nós. E veja, irmãos, que este cuidado não é um cuidado qualquer, porque Ele diz que Ele cuida aqui de uma maneira intensa. O cuidado de Deus pelo seu povo é grandioso, não é algo dessomenos. Envolve disciplina? Sim. Envolve repreensões duras? Sim, mas também promessas amorosas. E aqui, queridos irmãos, nesse verso 2, está implícito algo que devemos esperar por Ele, porque diz Deus que Ele tem grande indignação. Essa ideia aqui era para focar que Deus não apenas amava o seu povo, mas Ele também derrotaria os seus inimigos, aqueles que os oprimiam. Isso significa o quê? Que Deus, pelo seu zelo, Ele lutaria contra os seus inimigos, que consequentemente eram inimigos do seu povo. Há uma promessa implícita de vingança, que Deus tomaria contra os inimigos do seu povo. Todos aqueles que oprimiam, todos aqueles que faziam mal, todos aqueles que estavam contra eles naqueles dias e contra nós, Deus vingaria por causa do seu zelo. Toda a brutalidade e perseguição não seria deixado impunes. E aqui, irmãos, nós podemos tirar 3 princípios básicos para as nossas vidas. Por quê? Aqueles inimigos de Deus pagariam pela responsabilidade humana deles. Então eu vou fazer aplicações inversas. Primeira coisa é que nós temos responsabilidade humana. Ou seja, vamos sofrer consequências naturais dos nossos pecados. E este é um princípio importante. Eu e você somos redimidos, mas isso não quer dizer que os nossos pecados não têm consequências graves nas nossas vidas. Eles não condenarão eternamente cada um de nós, porque Cristo morreu por nós, mas trazem consequências. Se mentirmos, seremos considerados mentirosos. Se adulterarmos, traremos graves consequências à nossa família, ao nosso relacionamento e até à igreja. Então, queridos irmãos, há aqui um princípio de responsabilidade humana que eu e você temos que aprender. Deus perdoou-nos, graças a Ele por isso, mas não quer dizer que Ele não vai deixar de fustigar-nos com a sua vara como consequência natural dos nossos pecados do dia a dia. Por isso, viva a vida santa. Um segundo princípio é que devemos aprender a não tomar vingança por nós mesmos. O zelo de Deus que vingaria os seus inimigos é um padrão para todos sempre, todos os dias da nossa vida. Paulo disse em Romanos 12, 9, não vos vingueis a vós mesmos. A mim
me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O povo de Deus não é povo rixoso, é um povo que tem que buscar a paz. Este comportamento de que eu não levo desaforo para casa não é bíblico e nem cristão. Cristão tem que levar desaforo para casa. Cristo levou desaforo para a cruz e lá sofreu muitos desaforos e ainda disse ao Senhor: perdoa, e não desce fogo, Deus, mata todo mundo que está aí. Não foi assim que ele fez. Portanto, nós não podemos ser assim. Pelo grande amor e perdão de Deus, devemos também amar e perdoar. Vingança não pertence a nós, pertence ao povo de Deus. Quando difamar, quando perseguir, quando trouxerem todos os tipos de calamidades, pessoalmente ou a nós coletivamente, a nós não pertence a vingança. O zelo do Senhor dos Exércitos pertence à vingança. Um terceiro princípio aqui é que se Deus tem ciúme do seu povo, nós não podemos ter nenhum tipo de idolatria nas nossas vidas. Deus não aceita um amor mediano da nossa parte, ou seja, que ama a Ele e uma outra coisa que não é Ele. Deus não aceita que dividamos a sua adoração com qualquer outra coisa, porque Ele tem ciúmes por nós. Cuidado com aquilo que estamos amando no nosso coração. Cuidado com a forma como prestamos o culto, para não estarmos prestando culto a nós mesmos. Deus não aceita uma adoração barata e uma adoração dividida. Ou Ele quer tudo, ou Ele não quer nada, como nós lemos aqui em Isaías hoje. Ele diz: eu estou cansado de vocês, porque vocês vêm me adorar aí, mas não me adoram. Você quer ouvir isso de Deus? Então adora direito. Uma das vezes que eu mais chorei lendo a Bíblia foi lendo essa passagem. Eu estou cansado de vocês. Muitas vezes Deus está falando isso para nós: eu estou cansado de vocês. Vocês estão adorando a mim e muitas outras coisas. Não faça isso. Outra coisa é que neste zelo por Deus e ciúme de Deus, Ele quer que confiemos nele, no seu cuidado, somente nele. Sabe, irmãos, às vezes nós oramos certas coisas e é errado. Por exemplo, Deus, aumenta a minha dependência do Senhor. Isso é errado. Todas as pessoas dependem 100% de Deus. A questão é o quanto você reconhece isso. Então ore: aumente a consciência da minha dependência. Porque todos nós dependemos 100% de Deus. Não há alguém neste mundo que possa dizer assim: eu dependo 99,9999. Aqueles 0,1 depois da dízima periódica, sou eu me garanto. Todos nós dependemos 100%. Reconheça isso. Verso 3 até o verso 6, nós vamos ver agora as bênçãos de vida. O fundamento é: eu amo, eu tenho ciúmes por vocês. Agora ele vai dar as bênçãos de onde brotam deste fundamento. Veja, o verso 3 ele diz: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Queridos irmãos, talvez você, ouvindo esta palavra dita no verso 3, não tenha a noção exata do que significa isso. Mas ouvir isso para um judeu naquele tempo era algo de extremo precioso. Por quê? A presença visível de Deus deixou Jerusalém anos antes por causa do pecado deles. O livro de Ezequiel faz essa descrição no capítulo 11, versos 22 e 23, que diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ou seja, a glória de Deus é descrita deixando o templo, deixando a cidade. A presença abençoadora de Deus deixou o seu povo. Mas aqui, como em Ezequiel e nós lemos, há a promessa agora de retorno.
Agora, nós temos que ter muito cuidado com essa interpretação. Por quê? O que deixou o povo de Deus não foi o próprio Deus. Foi a nuvem, a Shekinah, que representava a presença abençoadora de Deus. Aquela mesma nuvem que andou com o povo no deserto. Por quê? Queridos irmãos, saibam de uma coisa: Deus jamais deixará o seu povo. Deus jamais desamparará os seus eleitos. Isso lhe é impossível. Por quê? Porque Ele os ama, porque Ele tem zelo pelo nome dEle, então Ele tem zelo por eles também. Por isso o fundamento vem primeiro. Quando Deus enviou o seu povo para as diversas partes do mundo, Ele não os abandonou. Sim, eles se tornaram algo terrível diante de Deus por causa dos seus pecados. Sim, eles sentiram que Deus estava longe, que a bênção de Deus estava encoberta, mas isso não significa que Deus os havia deixado. Você experimenta isso na sua vida, não experimenta? Há momentos na nossa vida que parece que Deus está bem distante, que a bênção está longe, que a nossa cabeça nem consegue chegar, os nossos pensamentos, a nossa alma, o nosso coração nem chegam a Ele. Parece que tudo está fechado, mas isso não significa que Deus nos abandonou. Veja, eu vou provar isso biblicamente. Deus os dispersou, eles foram parar na Babilônia, e há ali 4 homens descritos no livro de Daniel, que são homens piedosos, que são eleitos de Deus em meio à Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro de uma fornalha. Quem estava lá com eles? Deus. O Senhor Jesus Cristo estava lá com eles. Daniel foi lançado à cova dos leões. E quem estava lá com ele tapando a boca daquelas bestas feras? O Senhor Jesus Cristo. Deus estava ou não com aquele povo? A presença abençoadora eles não sentiam. A Shekinah eles não viam, mas Deus estava naquele lugar tenebroso com o seu povo. Então o que Deus está prometendo aqui não é voltar Ele para com o seu povo, é a presença abençoadora que havia se afastado do seu povo, porque Ele não podia compactuar com o pecado. Então Deus está falando agora, a minha presença agora vai voltar. Eu vou abençoar vocês. O tempo de disciplina chegou ao fim. Agora eu não quero mais luto, tristeza e dor nessa terra. Eu quero agora é festejo, porque eu voltei, eu estou com vocês de novo. Essa é a ideia. E isso, irmãos, de forma tão linda e gloriosa, se cumpre na Bíblia em 3 aspectos. Nesse tempo presente, na vinda do Senhor Jesus Cristo e na sua volta gloriosa. Essas últimas 2 eu vou trabalhar no fim do sermão. Aguenta a mão aí que eu vou chegar lá. Mas a presença abençoadora está agora presente com eles, em Jerusalém, no meio do povo. E veja que Deus começa a descrever essa cidade como cidade santa. Uma cidade que nós lemos em Isaías, que Deus chamou de prostituta. Imagine, Deus chamou a cidade de Jerusalém, que representa o seu povo, de prostituta. Mas Ele agora não vai chamar assim mais. Ele vai chamar cidade fiel. Porque a prostituição representa idolatria, falso culto, falsa moralidade, falsa religião. Ou seja, aquele povo era tudo isso. Mas Deus está falando agora vai ser fiel. Eu, pela minha graça, vou mudar o título terrível de vocês. Agora, não vai ser mais prostituta, vai ser agora cidade fiel. Não vai ter mais essa idolatria no coração de vocês. Eu vou estar com vocês e vou chamar vocês de fiel. Vocês vão andar como pessoas fiéis, por minha causa. Essa é a ideia. Mas não só fiel, Deus vai chamar o monte do templo que foi profanado de santo. E aí, irmãos, cuidado com certas interpretações bíblicas. Definitivamente, não existem lugares especiais.
O lugar onde Deus está é que passa a ser santo por causa da santidade de Deus. Deus fez isso com Moisés, ensinou isso para Moisés. Moisés estava lá pastoreando o rebanho do seu sogro no meio do deserto. Deus apareceu para ele e disse: não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque a terra onde estás é santa. Mas aquela terra não era santa antes. O que tornou-a santa? A presença de Deus. O que vai tornar então o monte do templo aqui, que junto com Sião, Jerusalém, tudo isso é uma alusão, uma metonímia para o povo de Deus? A santidade por causa da presença de Deus. Deus não se importaria com esses lugares terrenos, não é essa a ideia. A ideia é que tudo aqui representa o povo de Deus. Jerusalém, Sião, o monte, tudo isso aponta para uma realidade, a igreja do Antigo Testamento. E Deus agora tiraria toda a profanidade, todo o pecado deles seria limpo, e eles seriam cidade fiel e monte santo. E Deus faz isso em todos os tempos, irmãos. Deus fez isso na sua vida, você sabia disso? Quando Ele justificou você pela fé, o que Ele fez foi declarar-te fiel, justo, porque a palavra fiel aqui aponta para a justiça. Quando Deus nos justifica pela fé, Ele nos declara fiéis, justos, não por nós mesmos. Quando Ele imputa a justiça de Cristo a nós, por que a cidade seria a cidade fiel? Porque Deus tem em si mesmo fidelidade e justiça. Por que nós então nos tornamos justos na presença de Deus? Porque Ele conta a nosso favor a justiça de Cristo. E por que nós somos declarados santos? Porque Ele infunde, derrama santidade nos nossos corações. Isso significa o quê? Justificação e santificação. É isso que Deus está falando aqui. A primeira bênção para eles é: eu vou justificar vocês e vou santificar vocês. E assim, Ele faz conosco hoje, no nosso tempo presente, a justificação pela fé e o desenvolvimento da nossa salvação, santificação. Busque isso em Cristo. E veja, porque Deus vai justificar e santificar, Ele vai dar algo mais. O verso 4 diz: haverá velhos e velhas na cidade. Por causa da disciplina de Deus, a disciplina anterior que eles passaram, a população toda foi dizimada. Os velhos foram mortos, não aguentaram. Então, a restauração não passa somente por coisas espirituais, mas também passaria por coisas físicas. Deus está dizendo: eu vou trazer longevidade à vida dessa cidade. E é interessante isso ser contado como bênção. Por quê? Se você perguntar aqui agora, quem quer ficar velho, poucos levantarão a mão, não é verdade? Mas velhice na Bíblia, a melhor idade na Bíblia é sinal de bênção. Em nossos dias que é sinal de estorvo, que nós queremos ser o eternamente jovem, né? Tá até a música, Forever Young, I wanna be forever young. Você quer ser eternamente jovem. Tem um filme que fala sobre isso. Por quê? Nós estamos invertendo a Bíblia. Ser velho é ser abençoado por Deus. Sabe o que impressionou Faraó diante de Jacó? Os seus longos dias. Isso levou Jacó a abençoar, no parâmetro humano, o maior homem da terra, porque ele foi considerado abençoado por Deus por causa dos seus muitos dias. Vida longa é bênção de Deus, e vida longa é sinônimo de fidelidade a Deus. Como assim, pastor? Isso não é bíblico, não. É. Se você já leu Êxodo 20:12, você vai lembrar que lá há um mandamento, o 5º mandamento, que Paulo chama de mandamento com promessa, que diz a seguinte frase: honra teu pai
e tua mãe. Qual a finalidade? Para que se prolonguem? Ou seja, viver uma vida piedosa, como consequência, vai fazer o quê? Dar-lhe uma vida longa. No sermão próximo, eu vou trabalhar isso melhor. Por quê? Esta é uma bênção condicional, e nós vamos aprender mais sobre isso. Mas Deus traria não só vida longa, mas piedade à nação. Eles seriam vistos como piedosos, como pessoas que vivem a vida segundo Deus, e por isso são longevos, até o ponto de usar arrimo ou bengala. Sabe, irmãos, eu tenho que confessar, meu avô viveu até os seus 93 anos, e ele usava bengala. Eu guardei aquela bengala, porque um dia eu quero usá-la. Isso é sinal de bênção de Deus. Um dia eu quero usar aquela bengala. Que você faça o mesmo com seu avô. Mas veja só, essa cidade vai ter só velhos? Não. O verso 5 diz, as praças vão encher de meninos e meninas. Veja, haverá prosperidade quanto à vida, não só em relação à duração, mas na propagação da vida. Deus fará destes homens e mulheres pessoas fecundas e se multiplicarão, que é também bênção de Deus. Em Gênesis 1, 28, Deus abençoou o homem e disse, sede fecundos, enchei a terra. Ter meninos e meninas é significativo aqui, porque significa que Deus está abençoando com fecundidade aquele povo. A população aumentará como um todo. Uma cidade só de velhos não é adequada. Uma igreja só de velhos também não é adequado. Isso é sinal, na verdade, de improdutividade. Hoje a geografia quer mudar as coisas, né? Lugares evoluídos são onde a pirâmide é mais alta, ou seja, onde tem a parte de velhos maior. Não, biblicamente isso não é assim. Os nossos professores de geografia se equivocaram. Tem que haver aqui prosperidade, tanto na longevidade, quanto no nascimento de crianças também, para que a população cresça. E veja, essa é a promessa que Deus fez a Abraão. A sua descendência será como areia, será incontável, inumerada. Bênção que nós estamos deturpando. Hoje crianças significam o quê? Despesa. A justificativa dos nossos dias é difícil, pastor, criar filhos, as coisas estão caras, o colégio é caro. Irmãos, eu estudei em colégio público. Por que você não pode? Por que o seu filho não pode? Te faz alguma coisa especial? Não, não é. Sabe, hoje a gente quer estas coisas e esquece das principais. Diz o sábio no Salmo 127 que herança do Senhor são os filhos, não é a casa, o carro, são os filhos. O fruto do ventre é que é o galardão e não as coisas que almejamos. Feliz é o homem, diz Salomão, que enche deles a sua aljava. Mas quantos têm preferido bênçãos materiais, não é? E ainda ficam zoando, brincando, mangando, blasfemando contra Deus, quando dizem, pastor, você é louco de ter 4 filhos? Quem me dera chegar lá. Espero que eu e minha esposa sejamos fecundos para ter 4 filhos, ou mais, se assim Ele permitir. Isso aponta graça, bênção de Deus. Vocês têm que entender que as crianças foram mortas, que as crianças foram comidas pelos seus pais, e agora Deus está falando, não vai ter isso mais, elas vão brincar na cidade, a praça vai ser um lugar pueril, saudável. Se você, diante das ruínas, ouvisse algo assim, o que você ia pensar? Você, como um bom mineiro, diria o quê? Tá de brincadeira, né? Não dá para ser assim. A reação vai ser quase sempre ceticismo. E é por isso que o verso 6 fecha esses oráculos de promessas grandiosas quanto à vida. Diz Deus, isso é maravilhoso para vocês? Ou seja, eu sei
o coraçãozinho de vocês vai duvidar. Vocês vão duvidar da palavra. E Deus ensina isso para mostrar uma coisa: a inabilidade humana diante de questões grandiosas. Estas promessas grandiosas não podem ser feitas realmente pelo poder humano. Mas nós não podemos, por causa da nossa inabilidade, incompetência, incapacidade, pequenez, limitar o poder de Deus e gerar incredulidade quanto à ação de Deus. As nossas lógicas e olhos carnais não podem levar-nos à conclusão: há impossibilidades para Deus. E muitas vezes aplicamos isso à pessoa de Deus, impondo limites que não são de Deus. Veja, foi o Senhor Jesus mesmo que disse: não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Há coisas impossíveis para Deus? Sim. Vou te ensinar aqui hoje, não se choque. Deus não pode pecar, é impossível. Lembra da bola quadrada do Kiko? É impossível Deus fazer uma bola quadrada. Deus não pode fazer uma pedra tão grande que Ele não possa removê-la, porque senão Ele deixaria de ser onipotente. Há coisas que são impossíveis para Deus, mas dentro daquilo que é limitado pelo seu próprio ser, pelo seu ser, pelas suas promessas e decreto, não há impossíveis. Então o que Ele planejou aqui, Ele faria na vida daquele povo. Ele daria ao seu povo por causa do seu amor e amor do seu nome. Portanto, irmãos, nós precisamos entender melhor o Deus que servimos para viver melhor e adorar melhor a esse Deus que servimos, para que andemos em santidade e confiança verdadeira em Deus, não uma falsa santidade e uma falsa confiança em Deus. Confiar em Deus nos nossos dias tem sido algo extremamente banal, mas é nesse momento aqui que a confiança se mostra verdadeira, de impossibilidades humanas e promessas aos nossos olhos impossíveis. Eles duvidariam e Deus disse: veja, estas coisas para você são grandes? Para mim não. Eu vou fazer. Naqueles dias. E você vai entender melhor depois o que é isso. No verso 7 e 8, nós temos a maior das bênçãos. Deus começa com fundamento, mostra bênçãos para a vida e agora vai mostrar a maior delas. Como um grande clímax, o texto funciona em crescente como um grande clímax, mostrando agora a maior das bênçãos, que é ser povo de Deus. Muitas vezes nós pensamos que as maiores bênçãos são as anteriores: ter vida longa, ter filhos, ter prosperidade material, brincadeiras nas praças e por aí vai. Mas dessas são as menores, elas são passageiras. A palavra de Deus aqui vai nos ensinar que as bênçãos maiores são as espirituais, são aquelas que são decorrentes da aliança. Por isso que diz Deus aqui várias vezes: eu, o Senhor dos exércitos, ou seja, é o Deus da aliança que dá as promessas da aliança. E ele diz aí no verso 7, eu salvarei o meu povo. E queridos, essa linguagem é uma linguagem do Êxodo, que traz uma ideia de ação poderosa de Deus. E ele diz, eu salvarei, como? Tirar do Oriente e do Ocidente, aonde eles foram espalhados pelo próprio Deus. Deus havia espalhado esse povo por causa dos seus pecados. Nas nações onde eles estavam, o que eles fizeram? Firmaram raízes, desenvolveram a sua vida. Só que estes lugares não eram o lugar do povo de Deus. O lugar do povo de Deus era a terra prometida. Até a vinda da plenitude dos tempos, aquele era o lugar do povo de Deus. Era ali onde eles deveriam habitar. Mas muitos deles não queriam deixar os lugares para onde eles foram. Por quê? A Babilônia não estava em ruínas. Era a maior nação da terra. O Egito, que já tinha decaído muito ainda, estava bem também. Então eles preferiam ficar nos lugares aprazíveis ao ser humano, nos lugares de oportunidades. Isso acontece em nossos dias. Quantas pessoas que são crentes
mudam por uma cidade que não tem igreja por causa de oportunidade de trabalho. Isso é pecado. Fica sabendo disso, isso é pecado. Você vai deixar o arraial visível de Deus, vai lá, não tem uma igreja, não vai adorar a Deus no dia prometido e no dia santificado por Ele. Isso é pecado. Quase ninguém fala isso, né? Mas é pecado. Por quê? Deus nos quer congregados. Veja o Salmo dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção, na comunhão dos santos. Por isso, Deus ia trazê-los de volta para a comunhão, os congregaria, como fez no Êxodo. Por isso a linguagem aqui é a linguagem do Êxodo. Por quê? O povo de Deus queria sair do Egito? Não queria não. Eles queriam as carnes, as cebolas, as batatas, tudo o que tinha no Egito, até os sepulcros do Egito, do que andar com fé em Deus. E por isso que a ação aqui descrita é uma ação soberana, porque Deus iria movê-los de tal maneira que Ele ia romper essas barreiras e Ele ia congregar esse povo de novo. Mas não chegou o fim. Então Ele entoa a maior das bênçãos. Este povo aí, que é pequeno, que é fraco, vai ser o meu povo. E eu serei o Deus desse povo. Este é o maior de todos os bens. Deus ser o nosso Deus. E nós só sermos o seu povo. É aqui a coroa de todas as bênçãos, de todas as promessas. Veja, há aqui um relacionamento mútuo. Deus vai promover o bem a eles. Ou seja, vai cumprir a parte dele da aliança. Vai ser favorável a eles. Mas há aqui um relacionamento mútuo. Eles vão ser povo de Deus. Isso significa o quê? Eles viverão em justiça. Eles serão abundantes nos frutos espirituais. Eles não agirão mais como antes, que trocaram seu Deus por outros deuses. Deus não os abandonaria, mas mostraria misericórdia no caminho, como prometeu. Eles não abandonarão a Deus no caminho do dever, mas os cumprirão os deveres. O que eu estou citando aqui é o texto da nossa liturgia. Eu aspergirei água pura sobre vocês. Ele santificaria o povo dele, traria santidade e vontade de viver a palavra. Estas seriam as bênçãos para aquele povo no presente. Mas, queridos irmãos, você pode perguntar, onde isso se cumpriu verdadeiramente? Eu quero que você agora ande 500 anos para frente comigo. Quando João diz assim, em João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou, na nossa tradução, mas no original, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Literalmente, João está falando assim, vocês que são meus leitores, vocês lembram daquelas bênçãos no passado? Que Deus seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo? E aí o leitor deve pensar assim, lembro. E ele está dizendo, se cumpriu agora. Porque literalmente Deus armou a sua tenda entre nós. A palavra tabernaculou aqui é uma apropriação do hebraico da palavra Shekinah, que foi usada no grego como a palavra esquenossen, ao contrário. Ou seja, aquela Shekinah, aquela nuvem que Deus prometeu voltar e que não voltou até agora, agora ela voltou. E ela não só voltou, mas ela habitou com vocês, como aquela glória do templo. E vocês viram isso. Só que, irmãos, isso também não é o fim da história. Por quê? Cristo morreu, Ele ressuscitou, e Ele não está fisicamente conosco. Você jamais verá a Cristo até aquele grandioso dia. E ímpios e blasfemos são aqueles que dizem que o veem, porque Ele está fisicamente na glória celeste com o nosso Pai. Ele não está presente fisicamente conosco, mas por isso Ele prometeu aos discípulos
o outro Consolador. Eu estou com vocês através do outro Consolador. Até quando? A consumação. Por quê? Quando chegar a consumação, a promessa se torna plena. Plenitude, fim da história. Quando o Senhor voltar em glória, nós lemos no Apocalipse, o tabernáculo de Deus estará com os homens. Eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. Cristo armará a sua tenda no nosso meio para sempre. Nós não vamos mais senti-lo, tocá-lo, chegar até ele pela fé. Vai ser irmãos de viva voz, vai ser irmãos presente. Nós poderemos chegar ao nosso Senhor e vê-lo, nós poderemos tocá-lo, nós poderemos comer com ele. Esse é o fim da história, esse é o fim que o povo de Zacarias deveria olhar e viver por fé. Esse é o fim que nós devemos viver por fé e olhar, não para as coisas transitórias do presente. Lá, você e eu não teremos mais pecado. Lá, eu e você, nós não seremos mais desobedientes. A palavra se cumprirá plenamente. Eu sou o Deus de vocês. E nós vamos falar com todo o coração, o Senhor é o nosso Deus. Não vai ter mais ídolo lá, não vai ter mais a maquiagem cara, as roupas bonitas, as viagens chiques, os jantares desse mundo. Lá vai ter plena satisfação em Jesus. Lá você estará com Ele e tudo isso aqui não vai fazer absolutamente menor falta. E o melhor, as suas lágrimas que você deu nesse mundo, não somente por causa dos seus pecados, mas também por causa das coisas que você quer e não tem, vão acabar. Deus vai mostrar que tudo isso era passageiro, que tudo isso não valia a pena. E o que vale é viver por fé nas promessas grandiosas de Deus. Aplicações finais, apesar de já ter aplicado muitas vezes e muitos princípios. Hoje, desfrute o antegozo de estar com Cristo. O que é isso? Estou falando coisa maluca, não. Vou ensinar para vocês o que é antegozo. Imagine que a sua mãe faça um bolo de chocolate daqueles gostoso que você ama, ou então um bolo de coco molhado, sei lá, o que você mais gostar. E ela fale assim, não coma. E aí você vai lá, passa o dedo e coloca na boca e sente todo aquele prazer antes de comer plenamente o bolo. Isso é antegozo. Isso você já tem aqui hoje. Se você viver plenamente por fé e obediência, você vai sentir esse antegozo da vida eterna com Cristo. Irmãos, a vida eterna começa aqui agora. Jesus disse em João 10, 28, a vida eterna eu vos dou. Não é eu vos darei, eu vos dou continuamente. Por isso sinta isso aqui e agora, vida eterna, comunhão com Cristo, mas espere a consumação, quando ficará melhor, quando será pleno. Segunda aplicação, não considere as bênçãos materiais como as melhores. Busque em primeiro lugar o reino e a vida desse reino, ou seja, sua justiça. As bênçãos materiais são boas, tanto que Deus as escreveu aqui como boas. Nós não podemos ser nécios, mas elas não são as melhores. Deus vai dar de acordo com o que quiser e como Ele achar que precisa. Nosso irmão presbítero Weber e sua família estiveram agora em Genebra, visitando a casa de Calvino, que não era dele. Os móveis que lá estavam não eram dele. Ou seja, um grande homem de Deus não tinha nada. Onde cair morto? O que ele deixou foi um anel, uns trocados para a família. Mas aquele homem entendeu o que é viver para a glória de Deus. É possível para nós? É. Se nós julgarmos todas essas coisas materiais como as menores. Não é errado tê-las, não é errado desfrutar delas, mas elas têm que ser as menores. As bênçãos espirituais têm que ser as maiores.
e elas Deus dá liberalmente. Terceira, não duvide do poder de Deus. Irmãos, diante dessas promessas grandiosas e da minha impossibilidade da sua, nós devemos lembrar, para Ele, nas suas promessas não há impossíveis. Parece que não tem como Deus fazer, mas o que Ele prometeu, certamente Ele fará. A questão, já entrando na quarta aplicação, é o que Deus prometeu. Muitas vezes citamos promessas de Deus, que não são coisas que Deus realmente prometeu. Então, eu e você temos um árduo exercício de procurar na palavra de Deus o que realmente Ele prometeu. Para que as nossas orações sejam corretas, para que o nosso modo de vida seja correto, para que o incentivo dos nossos corações seja corretos. Todos os nossos anseios sejam baseados realmente nas promessas de Deus. E o que Ele prometeu, certamente, querido, e você entender que é palavra e promessa de Deus, Ele o fará. Confie. Quinta aplicação. Eu quero incentivar agora os jovens. A palavra agora é para vocês, jovens. E para vocês, pais, que às vezes muito influenciam errado os seus filhos. Deixem a concepção moderna de mundo no que diz respeito à família e à vida em termos de conquistar coisas. Casem-se. Tenham filhos. A vida não é para conquistar nada. A vida não é para nos enchermos de coisas que não vão ficar aqui. Procurem encher a sua aljava de filhos. Isso é bênção de Deus. Parem com essa ideia de que eu vou casar e viver 3, 4 anos viajando e curtindo a vida. Isso aí é coisa do Ferris Bueller, lá daquele filme da Sessão da Tarde, curtindo a vida doidado. A vida santificada é uma vida que procura as coisas que Deus tem para nós. E pais, parem de dar maus conselhos aos seus filhos. Filho, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós não sei da quanta. O bicho já não tem nem mais capacidade de ter folha para ter título e diploma. Parece até ficha criminal de muita gente no Brasil, né? Não cabe nessa igreja. Pare com isso. Incentive-os a buscarem as coisas realmente do alto. E aí sim nossas famílias vão ser famílias santas e piedosas. E a nossa igreja vai ser uma potência. Uma potência. Todos os tempos, igrejas potentes, verdadeiramente, eram igrejas que as famílias eram santas. Façam isso. Por fim, eu quero incentivar a mim em primeiro lugar e a todos nós a entender que a comunhão com Cristo hoje é o suficiente. Nós temos um hino que diz: com Cristo ali é céu. Procure intensamente a comunhão com o Senhor. Viva para isso. Viva para buscar a Deus em primeiro lugar. Tenha como prioridade na sua vida a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o primeiro pensamento seu no dia não seja a conta que você tem que pagar, ou o chefe que você tem que prestar conta, ou a escola ou o trabalho. Seja, eu vou orar e vou bendizer a Deus, porque a sua misericórdia se renovou, a sua misericórdia me perseguiu mais um dia. Seja isso. Que o último pensamento seu não seja nas coisas que você quer ou deixa de querer, mas que seja também voltado para o Senhor. Que todo o seu dia seja ladeado pela glória de Deus na sua vida. Isso vai te levar a uma santidade e piedade melhor. Vai te levar a viver uma vida que realmente agrada a Deus. E você vai se surpreender. Porque isso vai te agradar e você pensa antes: isso não pode me agradar. Sabe, irmãos, quanto mais nós buscarmos alegria que vem da palavra e em Deus,
mais isso ficará natural e gostoso na nossa vida. É como um relacionamento mesmo marital. Quanto mais a gente cresce em intimidade, mais ele vai ficando gostoso, né? O certo é que os últimos dias do casamento sejam os mais gostosos, né? Ao contrário de serem os primeiros. De tamanha intimidade, conhecimento e mutualidade. Assim tem que ser nossa vida com Deus. Mas isso só vai acontecer se a gente mover as nossas vidas para isso. Se você sentar e falar assim: Deus, por osmose, me dê santidade, piedade e comunhão, não vai acontecer. Isso é uma parte que nós temos que esforçar e buscar no Senhor. E que Deus nos abençoe, nos dê essa graça de ter essas promessas e vivê-las, e ter incentivo de Deus para almejar o que é melhor.